Bom dia, professor Luiz, tudo bem? Eu sou a Isadora Palmartiuk Pacheco, da turma 8001, e hoje eu vim aqui explicar os 6 exercícios das listas de programação e machine learning. Vamos lá. Bom, da lista 1, um exercício foi o de número 12, em que a gente tinha que fazer um programa que calculasse a área de um triângulo. Antes de começar a desenvolver todo o programa, a gente tem que ter em mente qual que é a fórmula da área do triângulo, que é base vezes altura dividido por 2. Feito isso, a gente agora pode começar a desenvolver o nosso programa. Bom, primeiramente aqui, pelo def, a gente vai definir o nome da nossa fórmula. O nome e, aqui nesse caso, esse é o nome, área, e os fatores que vão estar dentro dessa fórmula, que nesse caso é base, vírgula, altura. Feito isso, aqui está o nome da nossa fórmula. Aqui a gente já pode colocar os dois pontinhos, que é realmente quando a gente vai começar a escrever ela por inteiro. Primeiramente, a gente vai escrever a fórmula da área do triângulo, que é base vezes altura dividido por 2. Eu utilizei esse A aqui por área mesmo, e a gente vai return esse A. Esse return eu vou explicar um pouco mais para frente quando a gente chegar na área de print, que aí vai fazer um pouco mais de sentido. Feito isso, a gente tem que explicar para o nosso programa, para o Colaboratory ou para o Moodle, quais são esses fatores, essas variáveis, no caso, quais são esses fatores e o que vai estar dentro deles. Então, como assim? Bom, primeiramente a gente tem a base. A base a gente vai explicar como. O float é quando a gente quer que o número possa ter casas decimais. Então, tanto quando a gente for digitar um número para o programa, como a resposta pode vir em casas decimais. Já o input é quando a gente está pedindo e questionando algo. Então, nesse caso, o que eu vou estar pedindo? Eu vou estar pedindo que o usuário que esteja usando o meu programa, ele digite o número da base. Já na altura, vai ser exatamente a mesma coisa, mas a única coisa que vai estar mudando é que, nesse caso, eu vou estar pedindo o número da altura. Feito isso e tendo explicado essa parte para o nosso programa, a gente vai partir já para a área final do nosso programa. O que é isso? Aqui, nessa área final, é quando a gente vai simplesmente pegar o nome da nossa fórmula, aqui ó, área base, vírgula, altura, área base, vírgula, altura, e a gente vai printar esse programa. O que é esse printar? É quando o programa vai retornar, com base nos números que a gente deu, a nossa resposta, que nesse caso vai ser a área do triângulo. Então, o que fez aqui? Eu dei um exemplo. Eu usei a base de número 4 e a altura de número 8. Ele vai printar esses números e ele vai retornar o 16, que é a área do triângulo. Já o exercício da lista 2, o proposto para mim foi o 4, da calculadora, em que a gente tinha que desenvolver uma calculadora na qual o usuário entra com 2 números inteiros e, em seguida, exibe um menu com as opções de adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. E após a escolha feita pelo usuário dos 2 números inteiros e da operação que ele deseja, o programa vai ter que exibir o resultado dessa operação. Bom, eu realizei o programa, eu montei, né, o programa dessa maneira, em que, assim como o exercício número 1, a gente vai definir pelo def o nome da nossa função e as variáveis e fatores que estarão dentro dela. Então, eu denominei números e A, o primeiro número inteiro, primeiro fator, B, o segundo número inteiro, segundo fator, e a operação, que é o terceiro fator e variável. Nesse caso, o que tem de diferente para o exercício número 1 é que aqui a gente entra com as funções condicionais. O que são essas funções condicionais? São o if e o elif. E o que eles determinam? Que se o usuário desejar a operação adição, o programa vai realizar a operação adição. Mas elif, se o usuário desejar outro tipo de operação, seja subtração, potenciação, divisão e multiplicação, ele vai estar entrando com esses outros. Elif, 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 elif. E, nesse caso, também vai ter o return da operação desejada pelo usuário. Aqui, assim como o primeiro, a gente vai ter que explicar para o nosso programa, para o Colaboratory, o que tem dentro desses fatores, dessas variáveis. Então, operação. Aqui, nesse caso, é importante ressaltar que aqui não vai ter o float. Por quê? O float, nesse caso, operação, não é um número. Então, não precisa desse float, porque não pode ter a possibilidade de ser um número. Então, o input, o que eu vou estar pedindo? Eu vou estar pedindo para o usuário digitar qual operação matemática ele deseja. O primeiro número inteiro vai ter o float, para caso aconteça de ter um número decimal.
o input, porque eu vou estar pedindo o primeiro número inteiro, então digite o A. E o B, assim como o primeiro número inteiro, é o segundo número inteiro. Vai ter o float pelas casas decimais. Vai ter o input que vai estar pedindo para digitar o número B. Aqui, o final, para finalizar o nosso programa, é o nome da operação, aqui, números A, vírgula, B, vírgula, operação, e vai estar printando esse final com os números do usuário, números que o usuário e a operação que o usuário vai ter escolhido, e vai estar returning o C, que eu escolhi para ser a resposta, C. Então, aqui eu dei um exemplo de subtração, em que eu pedi para subtrair 5 e 2, e aqui está o resultado, 3. Já da lista 3, o exercício proposto para mim foi o exercício 7, de tabela de preços, em que o senhor Manuel Joaquim possui uma grande loja de artigos de R$ 1,99, com cerca de 10 caixas. Eu fui contratada para desenvolver o programa que monta essa tabela de preços, que conterá os preços de um produto até 50 produtos, conforme o exemplo abaixo. Então, um produto, R$ 1,99, 50 produtos, R$ 99,50. Isso vai auxiliar a atendente de caixa para simplesmente olhar para essa tabela de preços e ver qual que vai ser a quantia final, dependendo da quantidade de produtos que o cliente vai estar levando. Eu desenvolvi o programa desta maneira. O que tem de diferente para a lista 1 e para a lista 2? Que nesse caso eu não vou estar definindo uma função, uma fórmula, não vou estar definindo as variáveis, os fatores, eu não vou ter que estar explicando esses fatores, essas variáveis. Eu não vou ter que questionar nada para a pessoa, para o usuário que estará utilizando o meu programa. O usuário simplesmente vai dar play no programa e vai aparecer essa tabela de preços já inteira. Mas tem a introdução de um novo conteúdo aqui, que é esse for I in range. For I in range é uma estrutura de repetição do Python, que leva em consideração essas 3 regrinhas. Pode levar em consideração também 2 regrinhas, mas nesse caso a gente está levando em consideração 3. E o que são esses números aqui? O 1 é o número de início, é onde a gente está começando. Então, um produto, R$ 1,99. O 51 é a estrutura final do programa. Então, termina em 50 produtos, R$ 99,50. Mas, Isadora, por que aqui está 51 e aqui termina no 50? Porque assim, se a gente colocasse aqui 0 e 50, o produto 0 estaria custando R$ 1,99, o que não faz sentido, porque se um cliente for lá nessa loja e sair sem comprar nada, ele vai ter que pagar R$ 1,99. Mas se a gente também colocasse aqui 1 e 50, estaria indo até só o 49. Por quê? Então, por que a gente tem que colocar esse 51? Porque o 1 já está sendo levado em consideração, entendeu? E o último, esse 1, é o intervalo em que os números vão indo. Então, se fosse aqui o número 2, aqui seria 1, 3, 5, mas aqui nesse caso é 1. Então, os números estão indo de 1 em 1. E o que o sistema estará printando aqui? Por que a gente tem que colocar esse print? Porque o sistema vai printar toda essa tabela de preços e essa sequência da tabela de preços. Então, o I é o primeiro produto, né? Número 1. E aí, qual que é a sequência? Vai ser a quantidade de produto vezes o preço de artigo, que é R$ 1,99. Então, o que vai ser o produto 50? Vai ser 50 vezes R$ 1,99. Já na lista 4, foi proposto a mim um exercício 6, denominado Bovespa, em que eu tinha que escrever um programa que recebesse um vetor com os últimos 10 valores do índice Bovespa. Aqui estão todos esses índices desde o dia 23 de setembro até o dia 6 de outubro. Aqui estão as respostas. E aqui, isso já pronto. E aqui está o código feito. Então, o que tem de novo comparado à lista 1, à lista 2 e à lista 3? Porque aqui a gente já viu a identificação para o Colab com float input, número decimal, e que irá questionar ao usuário do programa, então, para digitar os 10 índices. O for I in range, de 0, mínimo, 10 o máximo, e 1, que é de quanto em quanto que vai, então vai de 1 em 1. O que tem de novo aqui? Tem a criação de listas, que é por esse sinal aqui, ó. Então, tem a criação da lista índice e da lista S. Esse índice append, ele vai armazenar todos os valores de índices que são recebidos aqui no N, na lista índice. Já esse S.append aqui, variação, ele adicionará na lista S todos os valores recebidos aqui na variação. E no final, ele irá fazer toda essa variação final aqui, a partir do print do S, ou seja, ele vai printar a lista S já com essa variação dos índices da lista N.
Já na lista 5, foi proposto para mim o exercício 5 do imposto de renda. Esse exercício ele utilizou bastante conteúdo que foi abordado por mim anteriormente. Então, aqui, primeiramente, a gente tem um dicionário, que são as listas que vai armazenar diversos tipos de valores. São utilizados dois tipos de foreign range. Então, para os dois enunciados, então, o primeiro, que para ler 10 nomes e 10 salários dos contribuintes do imposto de renda, e esse segundo caso é para no final, quando o programa perguntar qual nome do contribuinte que ele para apresentar o imposto de renda devido por este, ele vai perguntar 10 vezes essa mesma pergunta. Aqui também são utilizadas as funções condicionais if, elif e else, que vai apresentar as diversas quantias de salário e imposto para determinada regra da Receita Federal. E tem um conteúdo novo que também é introduzido nesse exercício, que é o format. Esse format vai permitir uma formatação de explicar a variável apenas no final do exercício, ou seja, apenas aqui no print, sem que atrapalhe o meio do programa. Então, nesse caso, com o salário D terá que pagar de imposto. Já da última lista, o exercício proposto para mim foi o exercício 11, da imagem preto e branco, em que a gente tem que construir uma função que, dada essa imagem, gera negativa desta. Então, eu estava esperando o seguinte resultado. E o professor já forneceu o programa. Então, o que eu fiz foi: eu adicionei esse R aqui embaixo no final, que é o reverse na biblioteca Python. Então, ele gerou o inverso daquela imagem, desta imagem, e então o que era preto virou branco e o que era branco virou preto.